Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai dar continuidade à aula de CSS, tá? Então na aula passada a gente encerrou na aula 2, agora a gente vai começar a aula 3 sobre CSS, tá? Dando continuidade ao que a gente já tinha visto nas aulas passadas, outra característica do CSS é quando você consegue inserir margens, né? Por exemplo, imagine que você tem aqui o conteúdo, né? Um elemento HTML, aí você tem a margem interna que fica entre o conteúdo e a borda dele. Tá? Essa margem interna é chamada de paging. Tá? A borda em si é o atributo border e a margem externa que fica após a borda é o elemento margem. Então a gente pode alterar esses três elementos aqui no CSS. Tá? A gente vai ver um exemplozinho para ficar mais claro, mas só para vocês verem que tem essas três margens aqui. Tá? A margem interna, a borda e a margem externa. E antes disso, a gente precisa também falar dos tipos de medidas, né? Como a gente define qual é o tamanho dessa borda, qual é o tamanho dessa, qual é o tamanho da borda. Pode utilizar uma dessas medidas aqui. Você tem a unidade relativa, que ela é construída, né, tomando como relação a outra medida que ela está associada. Elas são apropriadas para ajustes de uso em diferentes tipos de medidas. O valor é tomado em relação a o EM, o EX, o EX ou a porcentagem, né? O EM ele está em relação ao tamanho da fonte. O EM ele vai ser gerado a partir do tamanho do font size que foi herdado daquele elemento que você está alterando o atributo EM. O EX, né? Ele está para relação à altura da letra X, né? O eixo X, da fonte herdada. PX, né? Que é a abreviação de pixel, ele vai tomar como relação a mídia de exibição do dispositivo e a porcentagem é relação à percentagem de uma medida previamente definida. Então, a unidade absoluta. Então, isso aqui tudo foi unidades relativas, tá? Dependem de outras unidades e é a unidade absoluta. Então, a unidade absoluta ela não é referenciada a qualquer outra unidade e é herdada e aí são usadas quando as mídias de exibição são perfeitamente conhecidas. Então, raramente você utiliza essas mídias absolutas porque você não sabe onde o seu HTML vai ser renderizado, se é num celular, num notebook, numa televisão. Isso aqui é utilizado mais para impressão, quando você sabe exatamente o tamanho lá da folha e etc. E as medidas de comprimento, né, no CSS. Viu? Dentro da div eu posso definir o margem, né? Margem é esse aqui, né? Aquela margem externa. Eu posso definir que a margem desse elemento div vai ser 0,5 EM. Então, isso é uma unidade de medida. EX, outra unidade de medida. PX, outra unidade de medida. Então, você pode definir para vários elementos, você define os diversos atributos que você quer. O margem, o size, né, o paging, etc. Então, lembre que aqui eu estou definindo para todas as divs, todos os elementos H4, todos os elementos Ps, né, todos os elementos que são da classe, né, dessa classe aqui, né, classe. Na verdade, a classe aqui se chama classe, né, que seria o nome da classe, tá? Pode definir também width, né, a largura dele, e que vai ser 14 pt, outra unidade de medida, PC, outra unidade de medida, e assim vai, né? Então, assim, as mais utilizadas são o EM e o PX, né? Se souberem essas duas, ou pelo menos o PX, já é um bom começo, tá? Então, escolha uma delas para ficar trabalhando no projeto de vocês. Né? Não fique misturando as unidades, pode gerar uma confusão, vocês não conseguirem consertar depois. Então, quando você está alterando telas, né? Por exemplo, o recomendado é que você utilize as medidas EM, PX ou a porcentagem. Se você estiver utilizando impresso, você pode utilizar essas outras, que são medidas mais específicas, né? Uso ocasional também você pode fazer uso do EX aqui na tela ou PX e EX na impresso.
não é recomendado que você utilize essas medidas aqui na tela, porque você não vai garantir que seu HTML seja renderizado em diferentes dispositivos. Os elementos vão ser sempre gerados com tamanho fixo. Então, se você pegar um elemento fixo e gerar na tela do celular e tá ok, você pegar esse código e gerar na tela do notebook, que é bem maior, ele vai ficar muito pequeno. Talvez o usuário nem consiga ler aquele elemento, tá? Então, tentem sempre utilizar essas medidas relativas aqui, o EM e o PX, especificamente. Outro conceito também do CSS está relacionado à herança. Então, quando você define aqui P color red, né? Então, os elementos P receberão a cor vermelha. E aqui vocês estão vendo P é M. Lembrem que EM é um elemento de ênfase, né, do HTML. Está aqui, ó, a tag EM, é um elemento de ênfase. Então aqui a gente tem o P, tem o EM. E aqui a gente tem o EM dentro do P. Aí vocês acham que vai pegar qual atributo? O do P ou quando eu defino aqui esse P é M? Vocês viram que quando a gente coloca P.EM, seriam todos os elementos P's que possuem a classe EM, né? Ou seja, nem seria isso que a gente diz. Se a gente quer colocar estilos no atributo EM, isso aqui não pegaria ele, né? P.EM não iria para ele. Então, seria P espaço EM, tá? Então, seria o elemento EM que está dentro do elemento P, tá? E ele vai ser renderizado dessa forma aqui, ó. Texto do parágrafo com o elemento EM nele contido. O elemento EM é o único que vai ser em azul, que aqui definiu a cor azul, né? Então, ele é mais específico, ele sobrescreve o mais genérico. Vamos botar isso aqui para a gente fazer umas alterações e ver como ele se comporta. Abre aqui o nosso VS Code, né? Vai ter aqui dois CSS, estão dentro da tag style. Eu vou colar aqui, ó, o meu. E eu tenho um P e um EM, vai estar aqui dentro do meu body. Certo? Vou executar aqui e ver se está igual aquele lá do slide, tá, né? Igualzinho. Agora vamos mexer aqui alguma coisa. Se eu quisesse acessar, se eu colocasse aquele p.em, né, que eu falei, então ele iria pegar os elementos p's que possuem a classe em. Não é isso que a gente quer, certo? Quando a gente não coloca, então coloca só um espaço, ele vai pegar o elemento em dentro da tag p, certo? Aqui a cor dele. Coloca aqui o que acontece, p.em, né? Vai ser o blue. Vejam, aqui ele pegou todo que está da classe P, né? Porque o EM não foi definido nada para ele, né? P.em vai pegar o elemento P que tem como classe chamada EM, certo? P com classe EM. Isso aqui vai ser azul agora, né? Tá vendo? Se eu quisesse pegar esse EM aqui, eu tenho que dar um espaço aqui, né? P.em, ou então eu colocar só EM, tá? Colocar só EM também vai funcionar. Aqui que ele pegou o azulzinho, né? Vou apagar esse aqui, vai pegar o purple, certo? Então, cuidado para quando você tiver feito p.em, é diferente de p espaço em, tá? P espaço em é o elemento em dentro de p, p.em é os atributos p, né? Os elementos p que possuem como classe em, certo? Então, classe em. Dá para não confundir isso aí. Outro exemplo é quando você define a div, né? Vermelha. Então, aqui, como o elemento P e o EM eles estão dentro da div, e eu não defini
aspectos de CSS específicos para ele, eles vão herdar tudo da classe mais externa, ou seja, eles vão herdar tudo de div. Ele está dentro de div. Eu não defini elementos para eles em específico, ele vai herdar tudo que está sobre o div, tá? Que é onde ele está contido. Porém, você também tem algumas propriedades que não são herdadas, tá? Então, nem tudo é herdado no CSS. Imagine, por exemplo, você criar uma borda no elemento raiz da página. Seria um problema. Todos os subelementos herdariam aquela borda. Então, todos os elementos da sua página teriam essa borda que você definiu lá no elemento raiz. Geralmente não é isso que a gente quer, né? Então, a solução é que nem todas as propriedades são herdadas, tá? Algumas propriedades não herdadas são o background, border, né, que a gente viu, versus outros aqui, tá? E vocês não precisam decorar esses atributos, tá? Vocês só precisam saber que alguns atributos eles não são herdados, tá? Se você precisar saber quais, depois você pode ficar consultando essa tabelinha que tem acesso fácil aí pela internet. Tá? Quanto aos links no HTML, por padrão vocês lembram que quando o link ele é definido, ele fica azulzinho o texto, né? Quando ele está sendo clicado, ele fica vermelhinho, e depois que ele está clicado, que ele foi visitado, ele fica com esse azul mais, mais envelhecido aqui, né? Não sei qual é, é um azul envelhecido, digamos assim, tá? Isso aqui você também pode alterar no CSS, tá? Você pode alterar todas essas cores aqui dos links. Por exemplo, nosso exemplo aqui, nós definimos que um link não visitado, ele vai ter a cor, cadê? Link não visitado, né? Que é esse primeiro aqui. Ele vai ter a cor 696. Esse 696 dá para esse azul aqui, um verde musgo, né? Verde musgo, mais ou menos. Então, quando você bota A, né? O elemento A, 2 pontos, e o evento link, né? Vai definir as características para esse evento aqui. Link é quando ele ainda não foi visitado, tá? Seria esse aqui, né? Então, a gente está definindo que agora a cor dele vai ser esse verde musgo. A, 2 pontos, visited, ou seja, ele já foi visitado. Então, vai ser essa outra cor aqui, ó, state. Over, né? Que é quando ele está com o mousezinho em cima. O active é depois que ele foi clicado, né? Tá? Pode mudar também todas essas cores, personalizar isso aí da maneira que você queira, tá? Pode definir a cor, né? Texto decorate, por exemplo, underline, né? Todos aqui são underline, esse aqui não tem underline, ou seja, coisas que não tem underline. E o over e o active tem, né? Então, over e o active, esses dois aqui, eles têm underline, né? Ok? Quanto à propriedade de posição, né? Como você posiciona um elemento na tela, né? Por padrão, você tem um static, né? Ele posiciona o elemento no fluxo normal da página e não permite ajustes externos. Você tem o absolute, onde você posiciona um elemento em qualquer local da página de forma específica. Você tem uma posição relativa às laterais da página ou ao primeiro elemento posicionado, para ele esteja contido. E o espaço original do elemento é liberado para a ocupação dos demais elementos. Então, vou trabalhar com isso aqui muito cuidado, tá? Porque você pode definir um elemento e não conseguir reorganizá-lo depois. Mas é sempre bom utilizar as medidas relativas, tá? Já no Fixed, né, você posiciona o elemento relativo à janela do navegador e não move quando ocorre a rolagem da página, ou seja, ele fica fixo lá na página, mesmo que você faça a rolagem aqui na lateral da página. E o relativo elemento ele é colocado na posição normal na página, né, e depois ele é deslocado de acordo com os valores definidos, deixando vazio o espaço onde ele ficaria. E esse espaço passa a ser ocupado por outros elementos, né? E o inherit, né, é o valor da posição herdado do elemento pai. Dentro do position, né, é as propriedades top, left, bottom e right, né, ou seja, topo, né, esquerda, parte aqui de baixo, né, o bottom, o right é o direito, né. Eles são usados para você posicionar elementos nas posições absolute, fixed e relative, né. E o top e o left são os mais usados, né. Esse aqui são os mais utilizados, né. As posições aqui, você quer organizar para cima ou pela esquerda, né. Geralmente, quando você organiza à direita, são mais para os idiomas que a leitura começa daqui, né? Você tem a escrita assim, por exemplo. Né? Você utiliza mais à direita, mas o nosso aqui no
do lado ocidental do mundo, a gente utiliza mais a organização à esquerda. Então, o Absolute, ele corre com os elementos da página em caso de rolagem da tela. O Fixed, ele é semelhante ao Absolute, mas a diferença é que ele fica fixo, mesmo em caso de rolagem da tela. O exemplo seria esse aqui, né? Então, você tem... você define o atributo position, você bota Fixed, né? Então, ele vai ter no top 300 e no left 100. Então, ele vai fazer essas margens aqui, utilizando como base isso aqui, né? Que é a parte lá, a janela do navegador. Então, vai ser utilizado isso aqui como local de posicionamento, tá? Então, se você colocar aqui left menos 90, ele vai sair da margem aqui, que não é aconselhável que você bote o elemento metade na página e metade fora, né? Então, tem que tomar muito cuidado com fixes por conta disso, né? Você tem que saber exatamente onde cada elemento vai ficar. E é muito difícil você gerenciar isso, tá? Então, muito cuidado se forem utilizar esse aqui. Você também tem o Z-index, né? Ou seja, quando você tem elementos que são posicionados no absolute, no relative ou no fixed, eles podem ser colocados em camadas sobrepostas umas sobre as outras através da propriedade Z-index, né? Ou seja, além de você ter um elemento, você pode ter os elementos aqui que podem ficar sobrepostos um ao outro. Você faz essa sobreposição utilizando o Z-index. Ele permite você definir a ordem de posicionamento dos elementos em uma pilha. E assim é possível você definir que um elemento fique na frente ou atrás do outro, né? O elemento que usa o Z-index, ele não pode estar usando o posicionamento padrão, que é o static, né? Quanto maior o valor, mais à frente o elemento fica, né? Mais próximo da tela, digamos. Valores possíveis para o Z-index é o alto, né? Que é o padrão, que é o valor igual ao dos elementos pais, ou seja, ele herda o valor dos pais. O valor, né, onde você tem a ordem do elemento na pilha, os negativos são permitidos, como aquele exemplo que a gente viu. E o inherit, que é o Z-index, ele é herdado do elemento pai também. Exemplo, né? Então você tem aqui a posição absoluta, né, dessa imagem aqui. Left vai ser, ou seja, esquerda vai ser 0 pixels, top 0 pixels e Z-index 0,1, menos 1, né? Seria um exemplo de uso do Z-index, tá? Então, tentem fazer alguns exemplos utilizando essa posição aqui das telas, se acharem pertinente. Com isso, a gente encerra essa aula 3 sobre CSS, tá, pessoal? Obrigado e até a próxima aula, tá? Continuando aí.